que isso aqui aconteça, né? Então, oferte ao Senhor, tá bom? Oferte ao Senhor, use sua renda da forma certa, e a forma certa não é a igreja só, é da forma certa mesmo, com o que é da sua casa, da sua família, com a prioridade. Aprenda isso e eu vou falar isso por 2 minutos só, prometo. Isaías 57, já põe aí, que vai ser a nossa palavra. Acho que quando acende assim, ó, pode apagar a luz quando tiver o QR Code, senão fica ruim de... Isso. Obrigado. Ah, o QR Code foi? Glória a Deus. É importante que o crente seja desenrolado, como a gente fala na gíria, né? O crente tem que ser desenrolado. O crente tem que ser mais do que curioso. Tem que saber das coisas, né? E uma parte importante que o crente precisa se desenvolver é sobre suas finanças. Não é? É importante que você aprenda isso. É importante que você aprenda a lidar com o dinheiro, aprenda a lidar com as coisas, aprenda a fazer as coisas. Certo? Fazer, saber, né? Ter estratégia, especialmente os maridos, né? Os homens de casa, os donos da casa, né? Apesar de dono a gente não é nada, né, homens? Mas a prerrogativa de prover é nossa. Então, saiba, todos, homens, mulheres, meninos, meninas, como eu gero renda, como eu prospero nessa terra. Eu quero que você seja próspero. Mas ao invés de ficar usando a igreja, coisa que a gente não faz aqui, e infelizmente pessoas fazem, ao invés de ficar achando que Deus vai dar de graça enquanto a gente oferta, trabalhe, estude, pesquise, guarde, né? Então, entenda, como nós sempre falamos, Davi falou, quem sou eu para dar ao Senhor o que já é seu, né? Quem sou eu? Ou seja, o que Davi tinha já era de Deus. Então, o que você tem, não importa o tamanho do seu salário, se é um salário mínimo, se são 2 salários mínimos, 3, 4, não importa. Quem te deu foi o Senhor. Amém? Os irmãos creem nisso ou não? Quem te deu esse salário foi o Senhor. Então, cuide dele, entendendo que foi Deus que deu. Quando você trata do jeito errado, por isso que eu falei, eu vou pegar um pouco mais pesado, porque às vezes fica muito comum entre nós, amém? Quando eu falei domingo, por exemplo, sobre o jogo. E nunca vai ser pessoal, eu sei que você já me conhece muito, muito para entender que nunca é pessoal. Mas não é um dinheiro abençoado. Qualquer jogo que você não é. Alguém tá perdendo para alguém ganhar. Né? Ah, mas teve fulano que teve. E é por isso que nós não precisamos e não devemos olhar para o que não é de Deus. Tá bom? Dinheiro de jogo não é um dinheiro abençoado. É um dinheiro de sangue. A gente sabe, especialmente no Brasil, é um dinheiro que patrocina muita coisa errada. Mas muita coisa errada mesmo. Então, aprenda com o Senhor, aprenda com a Bíblia a prosperar, inclusive, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, sobre os dízimos e ofertas, vai ficar aqui mais um pouquinho, depois os irmãos colocam para o lado daqui a pouquinho, mas os irmãos ofertem com alegria. Isaías capítulo 57. Quando apaga a luz aí, pessoal, quando apaga a luz, apaga aí para ver. Fica mais claro para ler? Fica, né? Então, deixa assim um pouquinho, tá bom? Eu tinha pensado nisso já. Nós vamos falar sobre avivamento. Deixa eu dar uma pequena introdução. Nós vamos fazer uma série. Uma série de ministrações sobre avivamento. E essa série, o Senhor ministrou ao meu coração e tem falado isso há algum tempo já, mas vem vindo. E a urgência de nós termos os princípios que a Bíblia requer de nós. Amém? Nós fizemos o treinamento aqui e foi uma coisa, apesar de muito simples, mas me deixou muito feliz. Flaviano comentou comigo, comentários bons eu gosto de expor, né? Teve uma hora, quem lembra aí? Teve uma hora que eu falei, quantas pessoas tem aqui? Ele, 25! Ele tinha contado já, né? E a gente tava lá conversando no outro dia e ele falou, ele super feliz e ele, cara, eu tava pensando ontem lá, o ano passado, na mesma data do ano passado, nós estávamos um
vídeo de retorno para mim, Silvestre, por favor, não sei como tá aí para a igreja. Ele estava falando assim, a gente às vezes ia para a igreja falando, quantas pessoas será que vai hoje, né? Meu Deus, será que vai gente hoje? A gente não sabia, né? Você viu? Quem viu o post no Instagram lá ontem, lá no story? De mesma data, né? Tinha 12 pessoas, sei lá. Né? A cadeira de plástico, glória a Deus por isso. Problema nenhum, né? Nada sobre isso. Mas é muito bom ver o que Deus está fazendo, né? E quando a gente faz o final de semana de treinamento, poxa, que legal, a igreja está crescendo, está desenvolvendo em todos os aspectos. Mas uma igreja não é feita de performance. O Senhor tem ministrado isso ao meu coração de uma maneira absurdamente constrangedora para mim. Igreja não é feita de performance. Tudo para o Senhor deve ser excelente. Tudo. Nós temos que usar o que há de melhor em nós. Sabe esse momento ofertório aqui? Se você não for dar o seu melhor, é verdade isso. Vocês conhecem a minha teologia sobre finanças. Mas se não for dar o melhor, nem levanta, cara. Não vá dar o melhor, não. E não é sobre quantidade, é sobre ser o melhor, igual o da viúva. São 2 moedinhas, a mais pobre, mas é o melhor. E quando trata-se de Deus, isso é constrangedor. Tem uma frase, tem um vídeo muito famoso do César Cavalcante, né? Eu amo aquele vídeo lá. Quando ele fala de dízimo, e sempre vai ter um que fala assim, me prova dízimo no Novo Testamento. Você está certo. É verdade. Pior que no Novo Testamento, Deus não fala de 10%. Deus fala de 100%. É verdade, o Novo Testamento não fala para você entregar 10%, Deus fala para você entregar tudo. E quando a Bíblia fala e expressa sobre a entrega, se não for tudo, Deus nem quer. Ou seja, se não levantar do seu lugar, estou falando no momento ofertório, não estou falando de tudo agora, para entregar no mínimo tudo que você tem de melhor, nem se envolve. Não se envolva, porque Deus requer o que é excelente. Amém ou não? Mas uma igreja não é feita de performance. Uma coisa é entregarmos o que há de melhor em nós para o Senhor, nosso serviço, a nossa oferta, a nossa família, o nosso trabalho, é verdade. Mas toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na dinâmica da performance. Porque a gente vai começar a achar que um culto avivado é um culto com um louvor que tem todos os instrumentos. Nós vamos começar a achar que um culto avivado é quando não tem hora para acabar. Nós vamos achar que um culto avivado é um culto muito barulhento. E é por isso que o tema de hoje é Além do Barulho, Transformação. Além do barulho, transformação. E o Senhor ministra essa urgência, essa emergência dessa palavra de avivamento, porque a nossa igreja precisa de avivamento. Glória a Deus por isso. Eu tenho falado isso, falo assim, a gente precisa pegar firme e forte no departamento de ensino. Esse culto de terça-feira é um departamento de ensino, é um culto com 1h e pouco de palavra, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos, os jovens estão se achegando, precisam entender de Bíblia, precisa conhecer Jesus na Bíblia. E quando eu vi o pastor pregando, falar, eu sei o que ele está falando aí. Quando o pastor falar de Eude, de Jefité, falar de Melquisedeque, falar, opa, eu sei o que o pastor está falando aí. Porque nós temos que conhecer Jesus através da Bíblia. Mas nós temos crescido, o Senhor tem dado um crescimento que nós não esperávamos. E glória a Deus por isso, continuaremos assim. Mas é importante entender, você que chega, presta atenção, você que chegou há 1 ano, vou começar pelo contrário, você que chegou há 1 mês, você que chegou há 2, 5, 6, 8 meses, você que chegou há 1 ano, você que esteve comigo quando abriu a chave, aqui a porta. Não é porque nós começamos lá atrás, não é porque você cantou, pregou, não é porque já desenvolveu em algumas áreas, nas tarefas de algumas áreas, que talvez você tenha vivido avivamento. Talvez você nem sentiu ainda o que é avivamento. Ou talvez esteja sentindo. Porque avivamento não está ligado na performance, no barulho. Avivamento é transformação. Avivamento é transformação. E a nossa igreja precisa de avivamento.
Sou pentecostal, irmão. Isso que já deu para perceber. Tem dificuldade de acabar culto quando o fogo está queimando. Tem uma dificuldade absurda. Mas avivamento não é sobre a quantidade de línguas estranhas que nós falamos durante o culto. Avivamento não é na quantidade de que nós choramos e nos abraçamos durante o culto. Isso é muito gostoso, faça isso. Mas, quando acaba o culto, e você chega na sua casa, você chega na segunda-feira no seu trabalho, e aquela palavra está transformando o seu caráter, você está vivendo avivamento. Aí você está vivendo avivamento. Quando nós falamos agora de jogo, eu vou usar esse exemplo. Eu não conseguia ficar sem jogar. Eu era igual, sabe aquele cara que você vai na padaria, você vai tomar café lá? Tem um cara que vai trabalhar, irmão, uma vez eu vou tomar café, leva um Martim, 7h30 da manhã eu tô tomando pão lá, comendo pão e tomando leite com café. Tem um montão, assim, de cara, os tiozinhos geralmente chegam pra tomar o grau, né? A catuaba, velho barreiro. Eu fico olhando e eu fico pensando, cara, é embaçado, né? Eu não falo com desdém, não, eu falo com o coração partido mesmo, nós temos que orar. É uma prisão aquilo. Toda família aqui tem, eu tenho certeza. Mas às vezes a gente trata outras coisas exatamente como esse vício para eles. Tem crente que o jogo é igualzinho, só não percebe, só não admite. Ele acha que domina, manda ficar sem. Hã? Manda ficar sem. E aí, a gente tá vivendo avivamento quando a gente fala assim, ó, não posso mais. Não quero mais. Por quê? Porque a palavra me disse que Deus tem algo melhor para mim. Aí você tá começando a viver avivamento. Porque aí tá começando a ter transformação. Santificação. Santo, isso aqui é reunião de santos, sabia? É assim que a Bíblia chama. Não sou santo, mas devia ser, então. A palavra santo, de quando a Bíblia chama, quando na igreja é chamada reunião dos santos, é dos separados. Santificação é um processo de separação. Separação ao Senhor. Nós estaremos até Jesus voltar ou nos levar para Ele em um processo de santificação. Um processo de separação. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Então eu sei que o mundo gosta de usar esse jargão para xingar a gente. Talvez você que se converteu há um ano, há menos, há alguns meses, alguém já falou assim, agora vai virar santo. E aí você está conhecendo um pouquinho da Bíblia através da pregação do pastor. Você vai voltar e falar, vou virar santo. Eu roubava, não roubo mais. Eu xingava, não xingo mais. Eu brigava, não brigo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu fazia um monte de coisa errada, não faço mais. Eu mentia, não minto mais. Eu era egoísta, mas não sou mais. Eu estou me santificando. Porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. E só alcança isso com avivamento. Avivamento. Avivamento é o que você precisa urgentemente, é o que eu preciso urgentemente. E você vai entender isso com a exposição da palavra, mas nós precisamos entender, uma igreja, ela não se faz de performance. Ela não se faz por conta de um jogo de luz azul aqui, outro mais de uma luz quente ali. Não! O nível que eu sei tocar violão, o nível que a pastora canta, o nível que... Não! Igreja é do nível de entrega de toda a nossa vida para o Senhor. Se a nossa vida para o Senhor é uma vida de entrega, quando a gente chega no culto, aí ninguém segura. Isso aqui pega fogo o tempo todo. Agora, se a gente trocar e fazer tudo aqui para que o resto da vida seja um reflexo, vai dar errado. Porque a gente vem no domingo e ó, que delícia. Aí nós vamos, segunda-feira estamos com combustível cheio. Aí já, dependendo de como for lá no seu trabalho, já vai dar uma diminuída, né? Você vai ter um atribulado lá para tirar um pouco da energia, né? Aí vai indo. Dependendo de alguns de nós aqui, não chega na terça-feira, já acabou a gasolina. Agora, quando é o contrário, quando a sua vida é uma vida de santificação ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de altar ao Senhor, irmão, quando você chega no domingo à noite aqui,
que é o que a gente está tentando ensinar aqui, ensinar na prática, no sentido prático da coisa. E na CZ, o pessoal do louvor, quando chega aqui e começa a orar, momento de mesa é momento de ensino. O pessoal que começa a orar não é para a gente ficar olhando eles e continuar conversando. É para você aí, opa, parou, agora é a hora que o culto começa. Comece a interceder aqui também. Chega na igreja, ajoelha aí, vai orar. Vai santificar o ambiente que você veio para adorar o Senhor. Quando nós estamos num ambiente de adoração, quando nós estamos numa vida de adoração ao Senhor, quando nós fazemos a nossa vida, igual que nós estamos fazendo, né? Mandando lá no grupo o propósito de orar, e talvez para algumas pessoas seja novo, não tem vergonha de falar que é novo não, irmão. Vergonha é mentir. Eu oro mesmo. Não ó. Eu tenho um pouco de coisa com pedir oração às vezes. Tem que pedir, manda lá, hein? Tem que pedir oração, vai ter gente que vai orar. Mas é triste porque eu sei que um monte de gente fala amém e não tem nem noção, não tem ideia do que significa amém. Não tem ideia. Amém. Tá achando, é igual falar boa sorte. Não é ou não é? Infelizmente, os irmãos, a galera não tem noção do peso da oração. Alguém manda uma mensagem lá, meu filho está doente. Não vem falar amém como boa sorte não. Se você não dobrar o joelho, ou se você não for para um lugar, fechar os seus olhos e falar, Senhor, visita o Martim, visita o Samuel, visita o Gustavo, Senhor. Tira essa angústia do coração dos pais dele. Não fala amém, porque isso é um ambiente espiritual. Igreja é um ambiente espiritual. Tem um monte de lugar agora, um monte de culto que você vai ver aí. Tá todo mundo caindo. É indução, é hipnose. No outro dia, volta a fazer um monte de coisa que já estava entregue a fazer no pecado, sem nenhum pingo de arrependimento, de constrangimento. Não tem medo do pecado, não tem medo de pecar, não tem temor a Deus. Não tem nada de santificação. Eu sou pentecostal. Biblicamente, pentecostal clássico, ou seja, aquilo que está na Bíblia, não tem modinha. Eu sou nascido no óleo, irmão. Escorre que furar aqui, vai sair água e óleo. Sangue e óleo. Mas não vem com essa bagunça de barulho aí, não. Que idiotice, cara. Mas nós estamos aqui para entender e viver um verdadeiro avivamento. Além do barulho, a transformação. Além do barulho, a raiz modificada. Além do barulho. Que barulho? Barulho gostoso, barulho santo. Mas além do barulho, eu não falei que não o barulho, além do barulho. Tem que ter mais que o barulho. Tem que ter transformação. Se não houver transformação, como Marco Feliciano dizia lá atrás, olha a referência. Crente que não dá glória está com problema de fabricação, né? Não, crente que não vive transformação nem entrou na fábrica da graça ainda. Eu sei, jovens, especialmente para vocês, essa palavra, galera que chegou agora. Eu sei como é, vocês não precisam nem me falar. Mas se quiserem me falar depois, pode falar. Mas troca ideia. Chega numa igreja pentecostal, aí você vê um falando em língua, você vê o outro chorando, você vê o outro dando cambalhota, você vê o outro na capoeira falando, meu Deus, por que eu não fico assim na hora do louvor, Jesus? Será que Deus não gosta de mim? Será que eu não sinto o que Ele sente? Não, busque em Deus, tá tudo bem, é da hora gritar, é da hora demais chorar. Tem hora que eu pego aqui, irmão, viro de costas pra igreja porque as caretas que eu tô fazendo chorando, não quero que saia na foto. Mas isso não mede nível de espiritualidade não, tá bom? O que importa é o quanto Deus está trabalhando e transformando dentro do seu coração, dentro da sua alma, o quanto o Senhor está mergulhando dentro de você através do seu espírito e transformando você por dentro. Isso sim expressa o caráter de uma santificação, de um avivamento do Senhor na sua vida. E talvez seja o seu jeitinho, seu glória aí, sai. Poucos, né? Megahertz. Tá tudo bem, tem gente que grita, que fala alto, tem gente que fala mais baixinho. Avivamento é transformação. Amém? Amém? Então,
Hoje é além do barulho, transformação. 57, versículo 15, por favor, Silvestre. E nós vamos entender algo poderoso hoje. Avivamento, avivamento. Antes de nós lermos, quando eu falei do barulho, aí a gente é só a gente estudar a história da igreja, a história do pentecostalismo, qualquer pentecostalismo, lá de Atos 2 até agora. O ano passado, não, há 2 anos atrás, ou 3, não me lembro, 3 anos atrás, eu acho, nos Estados Unidos, não me lembro agora qual estado. Lembra que começaram um culto lá, né? Na faculdade? Começaram a adoração na faculdade, durou meses. O pessoal ia embora só para tomar banho, fazer suas necessidades e voltava. Avivamento. Qual a diferença? Fala assim, não pode falar não, porque aquilo ali foi um avivamento, aquele culto, hein? Todo mundo caiu lá. Não, foi eu não posso dizer que o Espírito Santo de Deus não esteve lá trabalhando no coração de alguém. Mas quando eu vou falar de avivamento, do jeito que a Bíblia expressa, ela precisa ser igual a Bíblia expressa. A Bíblia diz que lá em Atos 2 estavam todos juntos, reunidos, sim ou não? Eram 120, amém ou não amém? Amém. Fechados, trancados dentro de um lugar, amém? 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 Aí, eles estavam esperando. E de repente, isso que é gostoso do Espírito Santo. De repente. Ou seja, eu não preciso ficar empurrando a sua cabeça para trás, para frente, ficar fazendo barulho de helicóptero no seu ouvido, não preciso soprar, não preciso revelar CPF, eu não preciso fazer bruxaria, imitar macumba, não preciso. De repente sobreveio um som. Como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu a casa. Pedro não precisou dar cambalhota. Pedro não precisou soprar no ouvido. Eles todos só aguardavam, porque de repente o Espírito Santo encheu a casa. Com um barulho como de um vento. E eles olharam e viram línguas repartidas sobre todos eles. E todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E todos falavam noutras línguas. Tudo começa com de repente. Nós só temos que estar aqui, aguardando. Enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos aguardando Ele. Porque enquanto nós fazemos isso, de repente Ele vem. E quando Ele vem, não importa se você é quietinho, se você é mais barulhento, se você é... Não importa, aí Ele vai te pegar. Mas quando falamos de avivamento, sabe qual a diferença do avivamento? Não é só isso que expressa o avivamento. Não, pastor, não. É que estava 120 lá dentro. Mas o avivamento começou ali. E todos que estavam ao redor e derredor daquele ambiente perceberam o que aconteceu. E aí começaram-se a chegar naquele lugar e falar, o que está acontecendo? Aí alguns desdenharam, tão bêbados. Tão cheio de álcool, tão cheio de vinho, cheio de mosto, né? Aí isso bastou para que Pedro levantasse e falou, não, senhores fariseus. Não, irmãos meus. Deixa eu contar para vocês como funciona. Sabe esse homem que vocês mataram há 50 dias atrás? Então. Aí começa a primeira pregação pentecostal. Sabe onde é o avivamento? É quando acaba a pregação. Pedro faz o apelo. 3.000 almas. 3.000 almas. Resolvem se entregar ao mesmo Jesus. O avivamento é aquilo que, além do barulho, transcende as paredes. Avivamento de verdade é aquilo que quem está fora percebe. Avivamento de verdade é aquele que, quando você chega no ambiente, fala, o que aconteceu? Você entrou, arrepiou tudinho aqui. O que você trouxe?
Avivamento é quando você sai do ambiente, mas o Espírito te acompanha. Avivamento é quando começa o culto e alguém chega depois, mesmo depois que acabou o culto, chega no ambiente e é transformado por aquilo que você atraiu. Avivamento não para na hora que o culto acaba. Avivamento não para na hora que a língua estranha se encerra. Avivamento não é só barulho. Todos os avivamentos que a história registra. Não aconteceu, começou no culto. Mas fora dele, o estrago no inferno foi terrível. Quem já leu a história da Rua Azusa? Quem já leu? Ou quem já ouviu ou leu a história da Rua Azusa? Como começou, né? William Seymour, negão, caolho. Literalmente. Negão não podia estudar por conta do racismo. Na igreja, ó, veja bem, na igreja, permitiram que ele estudasse no corredor, atrás da porta. E ele estudava. Até que ele foi tocado pelo Espírito Santo, começou a pregar. E num culto, uma irmã chamada Irmã Celina, uma ex-prostituta, foi batizada com o Espírito Santo. A Irmã Celina foi como uma faísca no meio de um celeiro. Quem se ligava perto começava a pegar fogo. O ambiente que eles estavam começou a crescer demais. Aí não tinha lugar para ir. Onde iam aceitar um negro, caolho, pastor, cheio de ex-prostituta acompanhando ele, ex-bandido, foi para uma rua chamada Rua Azusa, que era uma rua cheia de cassino, coisa de jogos, cheio de bordel. Aí o cara alugou uma casa e implantou uma igreja no meio dessa rua aí. É como se fosse industrial ali, sei lá. Que louco, né? É um lugar que dá pra gente pagar. Aí o culto continuou lá. Aí, sabe o que aconteceu? Enquanto falavam em línguas estranhas, enquanto o barulho acontecia dentro daquela casa, os prostíbulos iam fechando, porque as prostitutas iam se convertendo ao Senhor. Elas ouviam o barulho de oração, o barulho da palavra, o barulho do louvor, e começavam a se converter lá dentro do quarto da prostituição. E saíam de lá correndo, chorando. Aonde é esse barulho que constrange? Isso é avivamento. Quando os irmãos que não deixavam o negão estudar lá, ficaram sabendo, a proposta foi, vamos acabar com isso. Que teologia é essa? Que bagunça é essa? Que negócio é esse? Vamos lá, botar ordem. Isso não pode acontecer. A história conta que quando alguns deles viravam a esquina da rua, eles eram batizados com o Espírito Santo. Quando alguns chegavam nos degraus da casa, eles começaram a chorar e falar em língua estranha, nem acreditavam em batismo com o Espírito Santo, mas recebiam dom. Por quê? Porque avivamento, ele contamina, ele contagia, unção é passada, avivamento é transformação, muito além do barulho. Porque assim diz o alto e sublime. Assim diz quem? Acabou, né? Óbvio que a gente sabe de quem ele está falando aqui, né? É do Senhor. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Vai ter algumas bíblias que vai falar para avivar, para tornar a dar vida. Mas veja essa complexidade do que Deus quer te dizer aqui. Talvez você entrou nesse lugar hoje. Alguns de nós aqui com certeza entrou com o coração muito apertado, angustiado, sem vida, exausto, totalmente contrito e abatido. Isaías começa dizendo, assim diz o alto e sublime. Alguém que a gente não consegue sequer mensurar do seu tamanho.
Esse alto sublime diz: eu habito num santo lugar. Eu habito num alto e santo lugar. Deus está dizendo assim, ó, você não conseguiria entrar lá. Porque esse lugar é para quem é santo. E agora esse santo é literalmente, é santo mesmo, sem defeito. E Deus está dizendo, eu habito no alto e santo lugar. Mas presta atenção aqui, olha para mim. Mas não acaba por aí a fala do Senhor. Eu habito nesse alto e santo lugar, mas também habito com o contrito. Só a Júlia entendeu lá. Só tem a Júlia contrito. Eu habito no alto e sublime lugar. E santo lugar. Mas não é só lá. No coração de quem acha que foi esquecido. Aquela pessoa que acha que não vale nada. Aquela pessoa que não se aguenta de arrependimento por um pecado que cometeu. Aquela pessoa que está com o coração completamente angustiado, apertado, aflito. Um espírito que parece que toma facada toda vez que pensa na vida que estava tendo e mantendo. Deus está dizendo assim, ó, eu habito num alto e sublime lugar, mas também habito com aquele que tem um coração contrito. Eu também habito com aquele que tem coração angustiado. Deus está falando para você que o mesmo Deus que habita no lugar inacessível, Ele habita com alguém que tem um coração quebrantado. Agora a gente precisa entender o que é um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, pastor? É quando eu... Glória a Deus. Deixa aquela pilha lá. O que é um coração quebrantado, pastor? É quando eu brigo com a minha esposa. Quando a gente briga com a esposa, a gente só fica irado, né? A gente briga com a namorada, a gente fica com o coração quebrantado. É quando eu brigo com a namorada, é quando eu tô triste, como diz o Martim. O que é um coração quebrantado? Vamos na prática, o que é um coração quebrantado? Quem já pecou aqui? Ah, que bom. Quem fala isso com veemência é porque entende o peso que tem o pecado. Que bom que alguns entendem aqui. É isso aí. Tenho dificuldade com quem acha que o próprio pecado é menor que o dos outros. Quem já pecou aqui mesmo? Só para garantir. Quem é o maior pecador aqui, hein? Bom. Estamos entendendo a essência da coisa. Você é o pior de todos. Só não é pior que eu. Quando alguém pecar do seu lado, você tem que lembrar disso. Ele só não é pior que você. Quando Davi pecou, quando Davi pecou, lembra? Lembra ou não? Quer dizer, qual vez também, né? O homem pecava todo o tempo. Quando Davi pecou de adultério e homicídio, ficou um tempão sem a presença de Deus. Reconheceu, mas vamos logo para o Salmo 51? Ele começa a orar e fala, Senhor, me limpa. Senhor Jesus, eu nasci em iniquidade eu fui gerado, minha mãe me gerou em iniquidade, sei lá o que, Senhor, e chorava, mas quando chega no verso 10, ele explica para nós o que é um coração quebrantado, ele fala, Senhor, hoje eu vou te pedir uma coisa, papai, volta para mim, cria em mim um coração puro, um coração puro. Coração puro. Renova em mim um espírito reto. Davi está pedindo por um coração puro. Sabe por quê? Porque naquele momento ele está com o coração quebrantado. Entendeu ou não? Ele está pedindo por um coração puro, sabe por quê? Porque só um coração puro e um espírito reto
atrai a presença do Senhor. O Senhor não habita em corações confusos ou em corações divididos. O Senhor não habita em corações que não tem o espírito reto, em corações impuros, não. Mas é por isso que Davi, Senhor, cria de novo um coração puro. Mas essa oração que Davi faz é porque ele reconhece: eu te perdi, a sua presença foi embora, eu percebo que eu estou sem o Senhor, gastei muitos meses me escondendo atrás do trono, atrás do poder, atrás do exército, e eu percebi agora, Senhor, depois talvez de meses, talvez de semanas, talvez de dias, na história de Davi, que eu não perdi a sua presença à toa, é porque antes disso eu perdi o meu coração. E aí um coração, aí quebra o coração dele. Meu Deus, como é bom perceber isso aí. Sabe por quê? Olha o que o Davi faz. Ele manda matar Urias, ele tinha prostituído com Betseba, Urias morre, Betseba engravida, ele traz Betseba para casa, casa com Betseba, engravida, nasce o filho. Depois de todo esse tempo, para nascer o filho leva quanto tempo, naturalmente? 9 meses. Antigamente era assim também, sabia? Nem precisa de teologia para entender isso. Pelo menos. Por que eu contei isso? Porque pelo menos 9 meses ele viveu achando que Deus estava com ele. Entenda isso. Ele continuava rei, continuava o Davi, continuava no trono, continuava sendo adorado, mas a presença não estava mais lá. O fato de parecer que está tudo andando bem não significa que Deus está presente. O fato de parecer que está tudo indo de vento em popa não significa que Deus está presente. Aí o profeta Natan vai lá visitar o rei Davi. Ele conta uma história. Você lembra da história? Rei, tinha um homem, viajante, tinha uma ovelhinha. Uma ovelha só. Só uma ovelha. Davi era o que mesmo antes de ser rei? Quem lembra? Tinha um viajante, tinha uma ovelha, rei. E um dia ele resolve parar no lugar. Parou logo no lado de um outro pastor que tinha muitas ovelhas. Sabe o que esse homem faz? Ele vai lá e toma a ovelha. Causa carnificina e toma a única ovelha que aquele outro homem tinha. O rei Davi, a Bíblia conta que o rei Davi, ele ouvindo a historinha de Natan, ele pula. Esse homem é digno de morte. Me mostra quem ele é agora que eu vou matar. Aí Natan olha para ele e fala: esse homem é o Senhor, rei. Esse homem é você. Natan vira as costas e sai. Ele não precisou explicar mais nada. Davi naquele momento diz: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. E aquele pecado ele entendia: verdadeiramente o Senhor não está comigo há muito tempo. E eu entendi o que significa ovelha. Mas por que eu estou contando essa história de Davi? Porque fala de coração. Deus fala que habita num santo lugar, alto e santo lugar, mas também habita em quem tem coração contrito. Quem tem coração contrito. Sabe por que Natan usou a figura de ovelha? Deus escolheu Davi. Davi estava onde? Fazendo o quê? E Deus escolheu Davi, sabe por quê? Porque ele tinha coração. E para recuperar o coração de Davi, Natan precisou só voltar para o pasto. Ou seja, para a presença de Deus voltar, antes de tudo, um coração contrito precisou ser instalado em quem estava no trono. Deus não escolheu o rei. Deus escolheu o pastor. E é por isso que Deus mandou Natan: vai lá e devolva o coração que eu escolhi. Então, quando Natan dirige a palavra para Davi, volta a nascer um coração contrito.
O rei dá espaço para o pastor. Naquele momento, o espírito contrito, o espírito que atraiu Davi, que atraiu a Deus para Davi, volta. E ele começa a orar de novo com o coração contrito. Sabe, com o coração contrito, ora, Senhor, eu pequei. Pai, eu pequei. Eu fui formado em pecado. Tudo que há em mim é podre. Olha que o homem, segundo o coração de Deus, está orando. Não tem nada de bom em mim. E é por isso que eu peço uma coisa só, Senhor. Já que não tem nada de bom em mim, então cria um coração igual ao seu, puro. Porque eu sei que é num coração puro que o Senhor habita. Davi está dizendo assim, Senhor, não importa se eu estou no trono, não importa se eu tenho poder, a única coisa que eu te peço agora é que não me deixe sem a sua presença. Daqui a pouco, alguns versos depois, Davi diz, volta a dar-me a alegria da sua salvação. Ele diz, não retira de mim o teu Espírito Santo. E tudo isso é precedendo, é depois, aliás, é procedendo depois de ter a oração sobre um coração puro. Coração contrito. Quem orou isso aí? Quem foi que escreveu? Meu Deus. O homem sabia das coisas porque tinha intimidade com Deus. É um salmo que diz, porque o Senhor não resiste. A quê? A uma noite inteira de unção? A 500 graus de puro fogo santo e poder? A um louvor mais top que alguém pode cantar? Não. O homem diz, o Senhor não resiste. Resistência. Significa que Deus, ele se sente atraído. Deus, ele cede a quem se arrepende. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. E para quem tem coração contrito e quebrantado, sabe o que o Senhor fala aqui? Depois de dizer, primeiro então o Senhor diz para você, eu habito no alto e santo lugar, onde você não pode entrar. Não hoje. Mas só para você lembrar que apesar de miserável, eu também habito onde tem um coração contrito. O mesmo Deus, magnífico em glória, ele está num lugar totalmente inacessível a nós hoje. Mas ele disse, é inacessível para você, mas o seu coração é acessível para mim. O seu coração é acessível para mim. Aonde eu estou, você não pode estar. Mas aonde tem um coração contrito, eu habito nele. Aleluia. Hoje o Senhor está dando uma das senhas, né? Assim que chamam por aí. Hoje o Senhor está dando uma das dicas para nós, um dos direcionamentos. Quer viver avivamento, quer sofrer um avivamento da parte de Deus, precisa começar com um coração contrito, precisa começar com um coração totalmente quebrantado. E um coração quebrantado significa coração arrependido. Você é o pior, você é o menor, você é o culpado. E é aí que o Senhor entra com avivamento, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E é por isso que aqui na nossa igreja, irmãos, eu não quero construir essa ideia religiosa de que, de novo, aquele irmão veio na frente orar, de novo, ele foi lá pedir oração e é da sua conta. Se não estivesse gravando, eu falaria algumas casas para você frequentar. Tem um monte de igreja que eu conheço para você ir lá, que ninguém erra, ninguém peca. De boa, velho. Ai, que vontade de falar, meu Deus, por que está gravando, Jesus? Que péssima ideia. Aqui não. Se o seu coração se expressou a pedir perdão, peça perdão. Porque avivamento é transformação além do barulho.
Transformação, o avivamento é transformar além do glória, além da língua estranha. Transformação é o avivamento que o Senhor quer causar na sua vida, na sua mente. Transformar-vos. Ei, lembra que fala lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, não é isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Isso é avivamento. Aleluia! Tem gente, entra nas igrejas, a cada palavra é um varão. Toda oração é língua estranha. Mas nunca foi transformada a ponto de não parar de espancar a esposa, de roubar dos outros, trapacear. A mulher que se ofende com a outra que usa calça. Meu Deus, você viu? A menina pintou cabelo de vermelho. Mas você não sabe o quanto trai o esposo. Tem que falar, irmão. Tem que falar. Porque língua estranha engana só quem é estranho pro céu mesmo. Quem não conhece. Se você não se transforma, se você não for transformado, não adianta mais nada. Transformação é de dentro para fora. O Senhor não visita vaidades religiosas. Ele habita com quebrantados. O Senhor não visita dogma religioso. E não que não seja importante. Mas o gesto da religiosidade, não tem Deus lá, não esqueça. Agora, o Senhor está onde tem quebrantado, Ele está lá. Toda palavra dura de Jesus, pega lá. A palavra dura mesmo, até de bater, né, com chicote, sempre foi voltado para a liderança do sacerdócio. Raça de víbora era o sacerdote. Mas com o leproso, com a prostituta, com o ladrão, com o político corrupto, o Senhor se assentava na mesa e transformava. Você entendeu? O Senhor não visita dogmas. Não é sobre o quanto a gente sente, apesar de sentir é muito gostoso, é ou não é? É bom ou não é? Oh, que delícia, aleluia. Mas é sobre um coração quebrantado que o Senhor não despreza. Salmo 51, verso 17. Primeiro, e é sobre hoje, isso, primeiro sinal de arrependimento para a série da nossa ministração. Já falei tudo errado. Primeiro sinal de avivamento é arrependimento. Mas eu não tenho, pastor, do que me arrepender. Eu falo ou você fala? E agora? Falar para minha mulher, ela é mais delicada. Mas eu não tenho do que me arrepender. Eita, lasqueira. Como diz o mineiro, né? Salmo 85, 6 diz: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo. Avivamento ou reavivar, o sentido original da palavra, né? Vem de tornar a vida. Devolver vida. Só é avivado alguém que não tem vida. Ou no caso espiritual, aqueles que a vida está se esvaindo de alguma maneira. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque faz uma das orações mais famosas da Bíblia também, que ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. É tema de congresso, de conferência, de festa, mas o contexto é dramático, é urgente. Abacuque está falando sobre uma nação que está completamente exausta. Não suporta mais. É sofrimento atrás de sofrimento. E aí quando Abacuque olha para a nação,
antes de começar a fazer essa oração, ele fala: Senhor, não abre mão de nós. Nós estamos cansados, nós temos promessas para viver, mas esse povo não aguenta mais, não. Aqui eu estou falando com as minhas palavras. Esse povo está exausto. Eles mereceram sofrer o que viveram. Eles mereceram sofrer ou passar pelo que passou. Mas Abacuque disse: mas ainda tem uma obra para acontecer. E já que uma obra vai acontecer, a minha oração é: aviva. Abacuque está dizendo: devolve a vida, Pai. Reacende a chama. Deixa a gente participar do que vai acontecer. Devolve para nós a chama. Reaviva a sua obra. E quando ele ora isso, se Abacuque pede avivamento, é porque algo já tinha acontecido. Acabei de falar, o primeiro sinal para avivamento é arrependimento, amém? Então, se Abacuque ora para avivamento, é porque já tinha acontecido? Vai uma direção para nós. Quer que esse culto, quer que o ambiente dessa igreja, quer que esse lugar seja um lugar avivado e cheio de Deus? Quando você chegar aqui, você tem que lembrar que o culpado é você. Seu coração neste lugar tem que estar no banco dos réus. E deixa que o lugar do juiz está sentado por um advogado ainda. Porque ele habita com o coração quebrantado. Com o coração arrependido. O Senhor habita com quem pecou. E lembra disso. A quem muito pecou, muito. Quem muito amou, muito perdoou. Sabe quem foi mais amado? Quem pecou mais. Que loucura esse negócio de reino de Deus, né? É doido, né? Loucura, velho. Porque o Senhor fala: não, você é muito santo para ser amado. Você não sabe nem agradecer, você não lembra o que você fez. Aí Jesus fala: mas tá vendo essa mulher aí? O tempo todo, velho, pedindo perdão. Chegou, não viu o rosto dela ainda, porque é o tempo todo de cabeça baixa, chorando, enxugando os meus pés com o seu cabelo. A quem muito errou, quem muito amou, muito foi perdoado. Transformação. Onde tem transformação, tem avivamento. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, para nós encerrarmos, que quebra o nosso orgulho. É a parte mais difícil, é uma das partes mais difíceis do reino, de viver em reino de Deus. Porque vão te ofender, vão muito mais. Nossa, parece que começou a ofensa depois que eu fui para a igreja. Né? Porque tem alguns de nós aqui, se fosse antes da igreja, não era doido, né? Vocês são terríveis. Aí eu vou para a igreja, começo a pegar firme com Jesus, aí as ofensas começam. Por que será? Porque está na hora de pôr em prática a transformação que ele está causando em você. Antes nós revidávamos, antes nós saíamos na mão, antes nós ofendíamos, mas quem é avivado perdoa o ofensor que nem se arrependeu ainda. Orgulho. O Senhor quer que você chegue nesse ambiente e fale assim: nossa, meu, a igreja podia ser mais amorosa, né? Podia mesmo. Só que o jeito certo de uma pessoa avivada chegar e falar assim: como eu posso ser mais amoroso num ambiente em que eu estou dando pouco amor? Uma pessoa avivada vai olhar para a ofensa e falar assim: meu Deus, eu não sei o que eu te fiz para você ter me tratado desse jeito.
Mas eu quero dizer para você que eu amo a sua vida. E que se eu fiz algo, eu quero retribuir em bondade. Como diz Zaqueu, né? Se é que eu roubei de alguém, lógico que roubou, você não é besta. Eu vou devolver 4 vezes mais. Porque você é bonzinho, Zaqueu? Não. Porque o homem visitou a minha casa, sentou na minha mesa e me transformou. Eu fui avivado em Jesus. Avivamento tem barulho? Tem. Porque como que não tem barulho? Veio como um som veemente, impetuoso. Coloca o louvor aqui, por favor. Como que não tem barulho? Tem. Mas avivamento é além do barulho. É transformação. E ele transforma corações quebrantados. Nós queremos ter uma igreja avivada? Nós queremos ser uma igreja avivada? Então, precisa começar dentro do seu coração, dentro da sua alma, do seu espírito. Um coração de arrependimento. Eu sei, Senhor, qual é a minha culpa. É tudo que você precisa para Ele visitar este lugar. Para Ele visitar você. Para Ele encher você, para Ele transformar você. Mas eu sou muito novo, não, mas só tem menos pecado que o mais velho, mas tem bastante também. E vai crescer, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o pecado. Só tem um jeito de não pecar mais. Que isso não aconteça em nome de Jesus, que o Senhor te dê vida. Mas já que nós estamos vivendo, vamos buscar nos santificar e sermos transformados de glória em glória. De glória, de glória, até alcançarmos o reflexo daquele com quem um dia nós iremos morar. Então o Senhor tem avivamento para a nossa vida hoje. O Senhor tem avivamento para a nossa casa hoje. O Senhor tem avivamento para você hoje. O Senhor quer trabalhar dentro do seu coração. O Senhor quer te dar dons, Ele quer. O Senhor quer te dar talentos, quer. Mas mais do que isso, o Senhor quer transformar a sua vida. Amém? Eu quero que os irmãos coloquem de pé em nome de Jesus. É o outro. É o outro primeiro. Você nem corre. Nós vamos encerrar nesse momento. Fazendo. Pode deixar gravando. Mas sem o microfone. Vamos encerrar agora como nós encerramos. Com a nossa oração, entregando louvor. Amém? Flávio, se quiser tirar. Nós falamos aqui, pregamos aqui que avivamento é além do barulho. Não significa que não tem barulho. Deu para entender? Nós ouvimos o Senhor falar conosco. Quem ouviu o Senhor falar? Amém? Verdadeiramente? Então agora nós respondemos a oração para Ele. É hora de nós respondermos a oração para Ele. Nós vamos encerrar agora respondendo o que foi nos dito em oração. Amém? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, vai falando com o Senhor aí. Vai se colocando no lugar de culpado.
avivamento em nós. Que haja, Jesus, um verdadeiro avivamento em nós. Nós acreditamos, assim como a sua palavra diz, que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse Espírito é poderoso para fazer coisas grandes que não imaginamos. Então nós te pedimos, Pai, pedimos ao Espírito Santo, age em nossas vidas, Jesus, age em nossas vidas, ó Espírito, nos convencendo, Pai, nos convencendo, Jesus, do pecado, nos convencendo, Pai, do erro, nos convencendo, Pai, das nossas falhas, e faça, Jesus, o nosso coração cada dia mais arrependido, cada dia mais apaixonado pela tua presença. Nós te adoramos, Jesus. Acende outra vez. Nós te adoramos. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Agradeça ao Senhor. Estenda suas mãos com forma de receber. E que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, desde agora para todo sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Cumprimente o irmão que está do seu lado aí, dá um abraço forte nele. Glória a Deus. E deguste dessa palavra, deste culto, em nome de Jesus.